Duplo Expresso. Percebeu e está percebendo com as coisas que estão vindo, por exemplo, a questão da Dilma, né? Isso é muito forte. Quando você acha que foi fácil a decisão editorial de falar isso? E primeiro, você acha que lá atrás, quando a gente teve conhecimento dessas coisas, gente, já faz ano que a gente tem conhecimento disso aí, sei lá, desde o fim de 2017 que essas informações começam a chegar. Você acha que foi fácil? Para mim, pessoalmente, Angélica Lovato, já falei isso pro pessoal da equipe, mas vou falar aqui uma coisa que até eu não me orgulho não, porque é meio até antissocial, anti-higiênico. No dia da votação do impeachment, eu fiquei 3 dias e 3 noites sentado nessa cadeira, escrevendo artigos alucinadamente, publicando e republicando, e porque eu achava que era importante aquilo, sem comer, sem ir ao banheiro, sem tomar banho, então assim, sem fazer nada. E eu nem percebi que se passaram 3 dias, esse foi o pior, assim, quando eu olhei, já tinha chegado no fim da semana e eu nem vi que veio o sol, chegou a lua, veio o sol, e, incrível. Então, foi muito difícil para uma pessoa que faz isso, e eu tinha uma grande admiração pela Dilma Rousseff, chegar a essa conclusão que a gente chega. E, logicamente, que a gente foi vendo como e soltando isso para não chocar as pessoas muito, mas quando a coisa se agudizou, ali com aquela história da viagem à Rússia, aí a gente teve que ir realmente acelerar o cronograma. E agora que vão chegando algumas informações por outras fontes, então a jornalista que fez a apuração lá na época de que a ligação da Dilma grampeada era uma redundância, ela não precisava ter ligado, porque ela já tinha falado ao Rui Falcão que falou ao Lula, então por que ela fez uma ligação de um telefone que ela sabia ao menos desde 2012, por causa do Edward Snowden, que era grampeado ou poderia muito facilmente ser grampeado? Por que ela fez questão de fazer aquela ligação? Imprime aquele tom suspeito, malicioso, né, conspiracionista à sua fala, e aí, fora isso, sai também nas últimas semanas a troca de e-mails dos executivos do Odebrecht, o pessoal que está muito bem informado, falando, isso aí, a Dilma e o Cardoso estão usando a Lava Jato para se livrar do Lula. E aí o pessoal ficou nervoso, porque a gente publicou aqui um recorte do programa de segunda-feira, o vídeo viralizou, e aí o pessoal está perdendo as estribeiras, mas é muito difícil, é sempre difícil fazer esse tipo de decisão, mas se a gente faz isso é porque a gente percebe como inarredável, não tem como a gente não apontar quem supostamente do nosso lado está fazendo o trabalho do adversário. É muito doloroso, mas é obrigatório. E esse que você mencionava, Angélica, é algo assim, onde a próxima bomba que vai vir, a temperatura vai esquentar ainda mais, que é esse compromate, né? O pessoal que conhece espionagem aí sabe, compromate era a técnica da KGB de gerar flagrantes em coisas constrangedoras, muitas vezes ilegais, de figuras políticas, autoridades de outros países, para, por meio da chantagem, fazer com que eles colaborassem com a inteligência soviética. Só que isso não eram só os soviéticos que faziam. O nome compromate ficou famoso, mas todas as inteligências fazem, e até dentro do Brasil, inteligências internas. Então, a inteligência do golpe interno está fazendo isso, e nós temos já os dados, as informações com relação a uma operação muito concreta que se passou recentemente, visando a eleição da nova direção do PT em novembro, em que pegaram um quadro lulista, mais lulista que esse quadro difícil, armaram um flagrante para cima dessa pessoa, em associação quadros da direita do Partido dos Trabalhadores, do PT jurídico, da mensagem ao partido, que é a corrente que concentra na sua maior parte os membros, armaram, junto com a polícia, a inteligência da polícia, de um Estado governado por um partido de direita, e outras coisas, armaram flagrante para cima dessa pessoa para que ela usasse a sua influência no Congresso em novembro para eleger não a Gleisi Hoffmann, a candidata designada do Lula, mas o Paulo Pimenta. E aí você tem que aceitar também, eu sei que é um pouco complexo, mas que o verdadeiro candidato da mensagem ao partido não é o Paulo Teixeira, ele é a bucha do canhão, ele é o corta-luz, ele está lá para fingir que atrair a marcação, e aí, na verdade, no final surge Paulo Pimenta como nome de consenso no final. E você que é expressionauta já sabe da capivara do Paulo Pimenta há muito tempo, né? Por que é interessante para o golpe ter Paulo Pimenta na presidência do PT? É uma pessoa totalmente pendurada. Lá, se você não se conhece ainda, só é a Duplo Expresso colocar militância paga. O primeiro resultado você vai encontrar lá as revelações do primo dele, sobre como o primo dele era laranja, em operações nada ortodoxas de esquentamento de dólar na Tríplice Fronteira, esquentamento de reais também, né? Aí, você vê, essa é a ponta do iceberg. Se precisa esquentar real e dólar, da onde? Qual é a origem do real e do dólar a ser esquentado, né? Aí você pode puxar um novelo que
Nós sabemos o conteúdo, mas assim, é explosivo. E será que é só a gente que sabe? Ou toda a bancada do PT que reelegeu ele para a liderança, por aclamação, para a liderança da bancada nesse ano, ninguém sabe? Só a gente sabe disso? Não, é muito fácil. É só você conversar com pessoas do próprio PT do Rio Grande do Sul, que o pessoal conhece essa capivara há muito tempo. Né? Foi assim que a gente entrou nessa trilha. Então, é algo pesadíssimo. Eu ainda estou assim, decidindo o que falar, como falar, porque é delicadíssimo, tem reflexos pessoais para a pessoa, assim, mas enfim, em último caso tem aquela questão da razão de Estado, né? Lamento, né? Não se deixasse cair no flagrante. Tem essa questão, tem também informações que talvez não convenham ainda serem reveladas, mas a gente está preparando aqui, tendo uma discussão em equipe, como abordar esse assunto, mas é um estudo de caso para mostrar como não vai sobrar no PT que de fato seja uma ameaça ao golpe. O que eles fizeram com Lula, eles vão fazer com cada um que possa, e não é revolucionário, não, aí a tendência, sei lá do pessoal trotskistas do PT, lá do Sokol, não é necessariamente articulação de esquerda. Nessa ala esquerda do PT, no ano passado, aí, aderindo ao plano B, eu não sei se é muito esquerda, não. Mas, enfim, não é esse pessoal, não, é o pessoal sindicalista também, entendeu? O pessoal da ala do Lula, CNB, quem representar uma ameaça, eles vão atrás, vão pegar, vão fazer chantagem, e se a pessoa não tinha uma capivara, eles criam, como criaram com relação a esse flagrante armado. Então, é um alerta muito importante para quem é do Partido dos Trabalhadores, de que o plano do golpe está pronto para reprimir as bases, isso é para reprimir as bases do PT, que são o maior valor, o maior ativo desse partido e ativo do Brasil, por tabela, pela articulação político-partidária dessas bases, dos movimentos sociais, tudo isso é para limar esse pessoal e deixar o partido na mão dos bacanas da mensagem ao partido, aqueles que são bons de canudo, bons de diploma e ruins de voto, para o PT poder ser o MDB dessa nova ditadura na mão controlada desse pessoal. E quem vai, a ponta da corda que vai arrebentar é do pessoal da base, né? Esse pessoal que vai ser reprimido com Patriot Act Tabajara, né? essas leis, para cima desse pessoal que o golpe vai. Isso até, e aí esse caso mostra claramente, em conluio com pessoas do partido, para quem essa base que pede luta, e as pessoas que têm alguma densidade e representatividade social, como sindicalistas e presidentes e lideranças de movimentos sociais, são um empecilho. Então, há pessoas traidores dentro do PT associados a figuras do golpe para eliminar quem efetivamente possa representar uma esperança de luta dentro do PT. Então, a conclusão do programa vai ficar por nossa conta e risco, e nós temos ainda muitas coisas importantes a comentar, né? Muitas coisas importantes, inclusive aquilo que dá subtítulo aqui ao programa, que a Lava Jato sai em socorro da mamãe. Quem é a mamãe da Lava Jato? A mamãe da Lava Jato a gente sabe quem é, Dilma Rousseff, né? A mãe orgulhosíssima. Vamos lá ouvir de novo aquele áudio, né, que eu acho que sempre tem que ser ouvido. É, né? Muito importante que seja ouvido, para a gente ver que ela é a mãe orgulhosa da Lava Jato. Então, o que ela dizia para sua filha dileta, né? O que ela deveria fazer? Vamos lá, Dilma Rousseff. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Pois é, principalmente a pedra Lula, né? Que era intransponível dentro do PT. Mais uma vez, a mamãe orgulhosa. Ó. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Pois é. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, a gente não falou nada de novo, né? Engraçado. A questão aqui do grampo da Dilma, de ser necessariamente no Palácio do Planalto e não no celular do Moraes, o segurança do Lula, para quem as pessoas ligavam quando queriam falar com ele, gente, isso a gente fala aqui desde 2018 até 2017. Mencionei em artigos diversas vezes, a mais recente, naquele artigo que também viralizou, sobre a viagem secreta da Dilma Rousseff à Rússia, né, que até hoje ela não explicou qual era o objetivo daquela viagem, por que o segredo, porque ela fingia que estava no Brasil enquanto estava na Rússia, seus perfis nas redes sociais postando como se ela estivesse normalmente acompanhando o dia a dia, o varejinho da política brasileira, por que ela não mencionou nada, por que ela não divulgou essa viagem, se era uma iniciativa de denúncia ao golpe, por que suas redes sociais, sua assessoria não informou nada a ninguém, por que ela foi lá, não avisou sequer o governo russo de que ela ia lá, o pessoal não tinha ideia do que ela estava fazendo lá, o pessoal do partido do Putin, o pessoal
do próprio governo, chancelaria, ninguém tinha ideia do que ela foi fazer lá, uma viagem enorme, imagina você ir à Rússia e voltar, cruzar o mundo, para ficar menos de 24 horas no território russo, tempo suficiente só para gerar ali alguns registros fotográficos, inclusive um que o antagonista conseguiu com exclusividade, até hoje não explicou também, né? Disse que era um turista brasileiro fortuito lá, que estava na Praça Vermelha e fotografou ela passando ali, e foi a nossa salvação, né? Porque dia que já apanha, o pessoal fala, vocês dão ouro a bandido, a direita nunca ia saber dessa viagem se vocês não tivessem falado. Graças a Deus, alguém no antagonista dormiu no ponto e soltou mais do dossiê que eles já tinham dossiê pronto, que eles já tinham, do que nós publicamos, porque a gente só conseguiu o que tinha disponibilidade pesquisando nas redes russas, né? Pesquisando lá no Google russo, Yandex e tal, que a gente conseguiu achar aquelas fotos dela na Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, a Câmara Baixa do Parlamento. Aí a gente publicou, que era disponível ali, e depois o antagonista republicou aquelas no final do dia, mas colocou essa foto extra. Aí mostrou, bom, ele já tinha esse material pronto há muito tempo, comprovando o que a gente disse naquele artigo, que aquilo ali ia ser usado em algum momento pelo pessoal da direita. A gente furou o cronograma e eles tiveram que se sair lá de qualquer maneira, descartaram a história do hacker russo, que também a gente ajudou aqui a desconstruir, desde aquele dia que teve aquele vendaval, quando o Telegram respondeu a nossa pergunta lá no Twitter, né, se eles tinham sido hackeados ou não, tiveram que abortar essa história do hacker russo e, na pressa, se saíram com aquela história do Arara Hacker, o hacker de Araraquara, para não dizer hacker de Taubaté, não é? Tiveram que sair com isso, não teve jeito. Então, eu considero, e gostaria de ouvir a sua opinião, Expressional, eu considero que foi correta aquela decisão difícil, editorial, das diversas decisões difíceis que a gente tomou aqui, de denunciar aquela viagem. Olha o risco que a gente correu, né? O risco que a gente correu. Imagina, é difícil nesse sentido, né? Não só do que a gente apanha, mas do risco de colocar em perigo todo o trabalho que a gente faz com uma decisão dessa, né? Então, imagina, todo o trabalho que a gente vem acumulando aqui, olha tudo que a gente desmascarou da Lava Jato desde 2017, 2018, né? As denúncias que a gente fez que não foram aproveitadas até hoje, nem politicamente, nem nos processos. Mas imagina tirar a credibilidade disso tudo porque você dá uma barriga, dá uma barrigada e faz uma besteira. Então ali, como eu falei, apesar de estar certo, a gente checamos com fontes na Rússia, a informação veio de fonte na Rússia, fizemos a checagem na Rússia, até na parte da checagem, checamos em outras instâncias com a ajuda do Pepe Escobar, nesse caso, né, o contato com o pessoal do governo para ver o que eles achavam dessa história da viagem secreta, né, da Dilma semi-clandestina, da Dilma à Rússia, mas imagina se o antagonista não tivesse publicado a foto extra, como ficaria fácil para esse pessoal dizer que eles não saberiam de nada e que foi graças ao Duplo Expresso que a direita descobriu e pôde utilizar essa viagem dela. Não, pôde utilizar de uma maneira muito pobre, né, certamente muito menos do que eles gostariam de ter feito naquele momento. Deixa eu ver se eu melhoro a qualidade. Uma coisa que me irrita, e deve irritar vocês também, Expressional, são essas piscadas no sinal da retransmissão. Isso me irrita, a gente está tentando aí resolver esse problema, mas é algo que foge ao meu controle. Mas vamos continuando aqui, que é o seguinte. Então, só o que aconteceu, o que foi a novidade nas últimas 2, 3 semanas? A novidade foi que começou a surgir por outros veios confirmação do que a gente falava aqui com relação ao áudio do Grampo e à disposição da Dilma de rifar o Lula. Então teve aquela comunicação entre os mais altos executivos do Odebrecht, incluindo membros do clã, o Marcelo Odebrecht e o seu cunhado Maurício Ferro, marido da sua irmã, e também a repórter da revista Época, que falou que aquela ligação da Dilma foi redundante, porque ela já tinha mandado o recado através do Rui Falcão. E como que ela liga, né, do Planalto, sabendo da exposição daquele telefonema avisado ali para aquele escândalo internacional que foram as revelações do Edward Snowden. Por que ela faz questão de ter registrado ela e o Cardoso? Nunca podemos esquecer o José Eduardo Cardoso. Na verdade, quem operacionalizou a mente por trás disso tudo é o José Eduardo Cardoso. E você fala, poxa, mas
Era uma aposta muito grande. Como é que você, né, pôde se sentir confortável para ir atrás disso? É porque, com relação ao Cardoso, há abundância de elementos apontando que ele, desde o início, queria pegar o Lula, né? A gente conversa com pessoas próximas, tem contato com o Lula, a gente sabe disso. Então, já tinha ali por ali alguma desconfiança no sentido de que fazia sentido crer que ele fazia tudo aquilo, até de uma maneira às vezes temerária, né, chegando em rodinhas no Congresso, falando quem o Lula pensa que é, pensa que está acima da lei e tal, como nos relatou o Rubem Gonzalez, lá uma fonte dele em Brasília passou isso para ele, nós também recebemos relatos semelhantes, não raro. Como supor que algo que era tão sabido, que o José Eduardo Cardoso queria ir atrás do Lula, que vem sendo comprovado agora, ainda mais quando a gente mostrou que o tal do Vaza Jato, aquele Limited Hangout, censurou o nome do José Eduardo Cardoso como fonte do Sérgio Moro para uma linha de investigação para ir atrás dos filhos do Lula, como supor que a chefe dele não soubesse, que a chefe do Cardoso não soubesse a Dilma? Então já tinha esse elemento aí. Algumas pessoas já falam, né, de coisas interessantes da trajetória dela desde o PDT. Né, desde o PDT. A gente foi ficando de olho, e aí os elementos foram se acumulando, e como a gente falou, a gente felizmente pode contar com a baixíssima qualidade dos operadores do golpe no Brasil. Diversas vezes eles colocaram quase tudo a perder. Né? Quantos furos a gente não pôde pegar na narrativa da Lava Jato, obrigando eles a fazer retratações espetaculares, como aquele laudo da Polícia Federal falando que os documentos foram falsificados, os documentos do Odebrecht que eles receberam aqui na Suíça foram falsificados já em posse do Ministério Público Federal no Brasil. Se não fosse os erros que eles cometem, como, por exemplo, sair daqui com 18 mil documentos, chegar no Brasil dizendo que eram apenas 15 mil, sumindo com isso, e a gente faz a denúncia, obriga eles a emitir um relatório que tinha sido pedido pelo Moro, o parecer, lá a perícia da Polícia Federal, admitindo que os documentos foram falsificados já em posse do Ministério Público Federal. Se não fosse erros grosseiros como esse, a gente não poderia ter feito isso. O plano é muito bem feito e conta com auxílio de inteligência, logístico, do maior orçamento do mundo, que é o orçamento da inteligência e do Deep State americano. Mas a baixíssima qualidade do Sérgio Moro, e até em alguma medida vou colocar aí até do José Eduardo Cardoso, me dizendo que é uma pessoa muito articulada, enfim, de quem quer que tenha operacionalizado essa investida do autogram para incriminar o Lula, é o que nos ajuda a trazer esse elemento que é importantíssimo para a gente entender a quadro atual. Então, eu não tenho como agradecer o suficiente quem quer que tenha dormido no ponto e soltado o áudio da secretária do Planalto antes da ligação completar. Duas vezes, no dia da condução coercitiva e depois no dia da suposta vontade de nomear Lula ministro da Casa Civil. Se não fosse isso, assim como lá o tal do antagonista publicando a foto na Praça Vermelha nos salvou, eu não digo que nos salvou, mas nos deu os elementos para ir com mais certeza ainda e poder convencer diversas pessoas que estão assistindo aquele vídeo, é por isso que ele está incomodando tanto, que havia o que é pacífico. O que é pacífico? O grampo estava no Planalto, não foi no celular do segurança do Lula usado para falar com Lula. Aí, né, partindo da certeza, se tiver dúvida, converse com um especialista de telefonia. Partindo da certeza de que o grampo foi no Planalto, aí a gente tem que passar para as próximas considerações. Foi um grampo do juiz Sérgio Moro, juiz de primeira instância no Palácio do Planalto, ele que não teria competência, já que quem tem competência para investigar a presidente da República é a Procuradoria-Geral da República, tem que ser autorizado pelo STF, e eu até tenho dúvidas de que a PGR pudesse pedir e o STF pudesse conceder uma escuta no Palácio Presidencial, dada a independência dos poderes, até isso tenho dúvidas, mas vamos admitir, por absurdo que fosse possível. Tinha que ser lá em Brasília. Como que um juiz de primeira instância teria grampeado, aberto o sistema do PABX do Planalto, da chefia do Estado brasileiro? Como que, sendo ele quem fez isso nunca foi arguído pela Dilma Rousseff? Falar, eu fui grampeada, peraí, isso tudo é nulo. Esse cara tem que ser preso com base na Lei de Segurança Nacional. Ele grampeou o meu gabinete. Como que
como foi feito, como foi operacionalizado, foi a Polícia Federal, que está subordinada ao Executivo, ao próprio Cardoso, quem grampeou através do Guardião, ou sei lá qual mecanismo, a central de PABX do Palácio do Planalto, para poder pegar a ligação da secretária e depois a transferência para Dilma Rousseff e gravar, né? Como que isso nunca foi arguído? A gente começa a ter elementos para entender que tem alguma coisa esquisita quando a representação feita contra o Sérgio Moro com relação a isso não anda no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, nem para ser arquivada. Ninguém quer nem mexer nesse negócio, tanto que fede. E ninguém no PT arguiu como pode ter sido possível um grampo no Planalto e não no celular do segurança do Lula. Né? Ninguém pegou. E aí ninguém argui. Isso já é esquisito. Né? Primeiro ponto. Aí você vai falar, não, foi a NSA. A NSA que estava lá pegando, lá, assim como eles grampearam o celular dela em 2012, lá, que foi revelado pelo Snowden, foi a NSA. Bom, tudo bem. Então a NSA viu, pegou e mandou para o Sérgio Moro em tempo real. Aí a gente tinha que fazer essa também investigação. Se há essa suspeita, essa denúncia, por que o pessoal não fala isso abertamente? O próprio Partido dos Trabalhadores fala o seguinte: queremos ver lá os registros de como esse áudio chegou ao Sérgio Moro, como foi operacionalizado isso, vamos reconstruir esse caminho de como ele chegou à Globo News, como foi dado, como chegou antes de ir para a Globo News, foi parar no WhatsApp de um assessor do Ronaldo Caiado, né, um carbonário da direita lá do DEM, como que foi parar bem antes de ir ao ar, já estava, né, na assessoria de um dos principais próceres da direita naquele momento. Vamos reconstruir, foi um par de horas, foram 2 horas entre a conversa e estar no ar na Globo News. Se foi a NSA, a gente quer ver como foi parar, cadê o registro, a mensagem, né, como foi enviado, etc. Queremos ver isso, foi a NSA. Então é a prova, é o batom na cueca da cooperação internacional. Por que o PT não pede isso? Por que nunca foi pedido o caminho desse áudio até o Sérgio Moro e até a Globo News? Né? Não é, todo tempo a gente não quer provar o laço e a orientação de fora da Lava Jato? Era a hora. Se é a NSA, então bora pedir. Mas o PT não ousa dizer isso. Pelo contrário, o PT reforça a mentira que foi mais uma vez repetida nesse fim de semana na matéria da Folha de São Paulo, de que o grampeado era o segurança do Lula. Podia até ter grampeado também. Agora, aquele áudio que foi divulgado, aliás, os 2 áudios que foram divulgados de conversa do Lula com a Dilma, foram gravados no Palácio do Planalto. Então, enquanto ninguém trouxer uma explicação muito boa para o Moro ter conseguido fazer a Polícia Federal subordinada a Dilma Rousseff colocar um grampo no Palácio do Planalto, ou então a NSA, e uma explicação muito boa para a gente não cobrar o caminho desse áudio, se foi a NSA até o Sérgio Moro e depois a Globo, eu prefiro ficar com a hipótese do alto grampo, né, sabendo da resistência que a Dilma Rousseff tinha a nomear o Lula, que ela só o fez por pressão do PT, e sabendo o conhecimento que eu aprendi aqui fora, né, com diplomatas, que você, quando tem uma negociação secreta, um texto, um tratado que está te desagradando, a melhor maneira de matá-lo é vazar. Você vaza, porque aí o pessoal das suas bases vai falar: você não pode aceitar uma coisa dessa, está cedendo demais e tal. Então, nesse caso, a Dilma, né, tinha que fazer um bonito lá para a plateia, como se estivesse querendo trazer o Lula, mas ela não queria o Lula. Ela queria, a nossa interpretação, continuar ali o ciclo de entrega para o golpe, o ciclo de adesão dela ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, o PIDV. Então, nesse caso, o Lula ali ia atrapalhar. Você vê até pelas conversas que foram divulgadas como que o Lula ia chegar botando para quebrar, já articulando, porque ele é craque, imbatível. Conversa com fulano, com o STF, com o PMDB, vai falar com o Sarney, vai falar com o Renan e tal, e ouve a reclamação dos caras, e a pessoa, quando conversa com o Lula, todo mundo se sente ouvido, né, e sente... Aliás, é uma coisa interessante, né, eu ouvi uma vez uma pessoa aqui que cobre famílias reais europeias, um apresentador da TV francesa, falando que isso é algo que eu não sei se é inato ou se é algo que é treinado nas famílias reais, que o seguinte: quando um monarca tem essas cerimônias, né, que o pessoal vai, inauguração de não sei o quê, e eles falam ali com uma meia dúzia de populares, ouve uma coisinha e fala, diz que o monarca ele é treinado para ter a capacidade de que, quando fala com você, ele passa toda a impressão de que ele está te ouvindo com muita atenção e de que aquela conversa entabulada é única, né? Ele faz você se sentir a única pessoa sendo a atenção daquela autoridade tão importante. E eu acho que o Lula,
embora não seja uma família real, muito pelo contrário, ele tem essa capacidade, né? Ele é um sedutor, ele consegue passar uma imagem de empatia, de que considera, né, o que o seu interlocutor está falando, que é de poucos, né? Então, certamente esse caráter sedutor do Lula, ele ia colocar ele em plena marcha para salvar o governo, mas era um governo que não queria ser salvo. Era um governo que já estava no processo de falar, até aqui eu pude entregar, né, colocando o Levi, começando a venda da BR Distribuidora, planejando a desnacionalização da Vale do Rio Doce, com a extinção da classe das ações preferenciais e diluindo, portanto, o controle que antes havia do capital brasileiro, do Bradesco, da Previ, do Petros, lá na Vale do Rio Doce. Até aqui eu pude. Agora, para ir além, né, reforma da Previdência, teto, entregar de vez o pré-sal, já aceitei aí acabar com a operação exclusiva da Petrobras. Eu fiz um acordo, na Dilma Rousseff, né? Fiz um acordo lá com o Jucá e com Serra para aprovar a urgência nesse pedido, que resultou em permitir que as companhias transnacionais assumissem a operação do pré-sal. Agora, para ir além, aí fica chato para mim, minhas bases não tolerariam. Então, para seguir, a gente faz uma negociação aí bonita, tal, fazemos uma sessão lá de horas, né, 12 horas no Senado, aí vai ter um otário lá na Suíça que vai ficar 3 dias, 3 noites, sem comer, sem tomar banho, escrevendo que nem um louco. Enfim, a gente faz um telequete para a galera se empolgar, mas, inclusive, a gente pode fazer uma coisa bacana, vocês preservam meus direitos políticos, aí eu concorro nas eleições de 2018, que é para mostrar que eu reconhecia como legal e legítimo o meu afastamento da presidência da República, porque se eu mantivesse a minha pretensão de ser reconduzido à presidência, ou de que a presidência de direito ainda fosse minha, eu não poderia concorrer, porque eu teria que ter me desincompatibilizado do cargo no início de 2018 para concorrer no final. Então, eu vou ficar quieta, vou concorrer no final do ano, sem ter feito um termo, um papel, qualquer coisa que seja, dizendo que eu renunciava ali à pretensão de ser ainda a presidente de direito do Brasil, e com isso vocês vão implodir qualquer pessoa que tente argumentar, como aquele tonto lá na Suíça está fazendo, aquele idiota que virou 3 dias e 3 noites escrevendo artigo, falando que, pelo governo ser ilegítimo, toda e qualquer aquisição de ativo brasileiro pelos capitais estrangeiros é nula de pleno direito, já que o governo é ilegítimo, né, pegando inclusive com base pesquisa dele lá de regulação de investimento estrangeiro no campo do direito internacional dos investimentos, falando da questão do respeito às expectativas legítimas, falando que isso não é uma expectativa legítima. O otário lá da Suíça, inclusive, foi pesquisar laudos arbitrais de disputas entre estados e investidores estrangeiros para embasar essa tese de que aquelas aquisições de ativos brasileiros na Bacia das Almas por investidores estrangeiros eram, como diz o senador Roberto Requião, receptação de mercadoria roubada, que não seria protegida pelo direito brasileiro e sequer pelo direito internacional, e que seria reafetado, reconduzido ao patrimônio público sem o pagamento de indenização, dada a má-fé de quem fazia aquele tipo de aquisição. Não, então, eu faço isso, né, eu me candidato, que é para dizer que eu mesma, a principal interessada, reconhecer como legal e legítima a minha destituição. Aí você realmente consegue implodir a argumentação jurídico-política para essa tese do referendo revogatório e da reafetação, né, a retomada desse patrimônio pelo Estado. Né. Fora isso, eu também vou ficar quietinha durante todo esse tempo e não vou cientificar nenhuma dessas empresas que está fazendo aquisição, nenhuma das embaixadas desses países, dizendo que eles estão fazendo receptação de mercadoria roubada e que, tão logo voltemos ao poder, retomaremos o patrimônio do povo brasileiro. Não, quem teve que fazer isso fomos nós aqui, né, trazendo o embasamento jurídico até em nível internacional, e o senador Roberto Requião, que mandou uma notificação por escrito a cada embaixada em Brasília, publicou um artigo em inglês no Financial Times, em Londres, para falar, estejam avisados, né? Nada disso vai ser respeitado. Isso não é negócio jurídico perfeito. Agora, a presidente destituída, não. Ela ficou quieta, pelo contrário, ainda se candidatou destruindo essa argumentação jurídico-política para a retomada dos ativos brasileiros. Destruindo, não. Para mim não foi destruído, porque justamente a gente já vai argumentar que ela era parte do esquema também. Então, que essa postura dela é condizente com ela ser parte do esquema, então que todas as aquisições continuam sendo nulas de pleno direito, o processo todo aí continua, não acreditamos para a gente estar nessa eleição, dizer, mas foi convalidado, não, tudo foi uma fraude, enfim. Chegando um governo de verdade, um governo genuinamente brasileiro ao poder, é para retomar tudo e sem pagamento de indenização. Esse pessoal está todo agindo de má fé. Não é possível que essas pessoas
acreditem, né, que o que está se passando no Brasil é legítimo. Não, elas sabem muito bem, inclusive estão lucrando muito com isso. Portanto, apesar da sabotagem da Dilma, a ideia do referendo revogatório e da retomada dos ativos do Brasil entregues aos estrangeiros persiste. Persiste. Mas então, a gente começa a falar da Dilma, são várias coisas que a gente vai acumulando. Então, são todos esses elementos que vão se somando, levando a esse panorama. Mas aí o pessoal, né, ficou nervoso porque saíram novos elementos e o vídeo da vez aí que a gente fez com o Recorte segunda-feira viralizou. Não tem culpa, não tem culpa. E aí, o que eles, né, na correria, mais uma vez, aí, quando a gente for um cronograma e tal, o que eles fizeram? O Bonfilho saiu em socorro da mãe dileta, né? Quem é a mamãe? Vamos botar de novo lá o áudio, ó. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Isso aí, Dilma Rousseff falando da Lava Jato. Aí o que aconteceu? A gente anotou, inclusive, na segunda-feira, nesse vídeo que viralizou, que nunca nenhuma iniciativa do Judiciário da Lava Jato ia de fato atrás da Dilma. Tinha, né? Por exemplo, parece que na época apareceu uma denúncia contra o Cardoso, que logo foi arquivada, da Dilma também teve uma lá com relação ao Conselho da Petrobras no Rio de Janeiro, que nunca andou, nunca aconteceu nada. Então estava ficando esquisito e era preciso fabricar o álibi, né, para estancar a sangria da desmoralização da Dilma dentro do PT. Vocês não têm ideia de como esse vídeo está repercutindo nas bases do PT, né? E não acho que o vídeo é ali aqueles 63 mil lá que está de visualização, não, tá? É muito mais do que isso. Inclusive, nas diversas plataformas de recorte que o pessoal fez, está circulando por WhatsApp, Telegram, etc. Então, realmente, a coisa era muito grave. Tão grave era que a filha dileta da Dilma Rousseff, a Lava Jato, saiu em socorro da mamãe. Então, vamos lá ver a notícia que saiu ontem, ó. Investigações da Lava Jato, isso na Folha de São Paulo, e amplamente repercutido de maneira ubíqua no PIG, o Partido da Imprensa Golpista, a grande imprensa, e o Piguinho Vermelho, né, a sua contraparte supostamente de esquerda. Ó, investigações da Lava Jato miram campanhas e núcleo de confiança de Dilma. Após delação de Palocci, pessoas diretamente ligadas a ex-presidente se tornam alvo. Aí quando você vai ler aqui, tem nada de novo, ainda com base na questão ali do Palocci, tá com o paywall aqui, tá com a censura da Folha de São Paulo, deixa eu tentar resolver, ver se eu consigo abrir. Ó, consegui abrir a matéria, mas você vê, essa história da delação do Palocci está rolando há semanas, a gente já tratou disso aqui, inclusive mostrando como que a Lava Jato, lá em Brasília, na verdade, a Polícia Federal de Brasília, não é a do Paraná, que negociou essa delação com o Palocci, estaria rompendo pactos secretos com o PT. As pessoas só veem, né, a sombra ali na caverna, lá rememorando Platão, né, da simulação. Tem um foco de luz, alguém fazendo os bichinhos com a mão, eles estão achando que aquilo ali é realidade. O dia que o pessoal sair da caverna e ver como é que é a coisa, os pactos secretos que existem, por exemplo, entre o PT e a Lava Jato, é capaz do pessoal cair para trás. Até por isso a gente tem que ter esse cuidado editorial aqui de fazer as coisas de forma gradual. Mas, para você ver como uma coisa antiga, essa questão do Guido Mantega, e na delação do Palocci, olha, a gente até fez artigo sobre isso. Foi um dos dias que eu dormi pouco, que precisava. Então, se você for lá do Expresso.com e colocar ó, pactos secretos, deixa eu ver se essa com a palavra-chave a gente chega. Exatamente. Então, ó, botando pactos secretos, você vai chegar, o primeiro resultado que vai aparecer, vou botar aí na tela para você em casa, esse artigo que nós publicamos há umas semanas atrás, ó, tá aqui, ó. Lava Jato rompe pactos secretos e prepara grande armação. Para cima de quem? Publicado em 22 de agosto de 2019, em que já tinha essa sinalização de ir para cima do Guido Mantega. E isso é muito além, né, rememorando o que a gente colocou ali, é muito além de ir para Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff não é nada nessa conexão com Guido Mantega. Até porque o Guido Mantega já era ministro do Lula. O importante aqui é que eles estão fazendo uma sinalização para o PT, né, porque o Guido Mantega sabe muita coisa e o Guido Mantega já falou que não fica um dia preso, que ele começa a negociar uma delação no primeiro dia que ele estiver lá, né, isso é um dos termos do pacto secreto, é que o PT entregaria coisas de interesse da Lava Jato em troca de o pessoal não ir atrás do Guido Mantega, porque o Guido Mantega fez saber, quando foi conduzido coercitivamente lá do hospital em que ele estava com a mulher dele, que ele não ia ficar, que ele não era exerceu, que ele não ia ficar nem um dia preso antes de começar a negociar a sua delação premiada. Mas também, ao mesmo tempo, Guido Mantega foi ministro da Fazenda
E, embora supostamente ele não tenha feito parte, ele conhece o esquema da grande corrupção, que é a venda-entrega praticamente, né, de informações privilegiadas dos reguladores, Banco Central, Conselho Monetário, Conselho Nacional Monetário, CNM, Conselho Monetário, CMN, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Fazenda, né, com a questão de desonerações, etc. Todas as variáveis aí, né, política fiscal, política monetária, isso tudo e cambial também, né, o uso de ou não de swap cambial, toda essa coisa aí que dá tanto lucro à finança transnacional e à sua seção, seus corretores no Brasil, isso aí é a grande corrupção. E o Guido Mantega certamente conhece, até porque o Antônio Palocci conhecia, pensou em colocar isso na delação dele. Eu acho que ele sabia que era inaceitável colocar isso. Ele usou como alavanca, falando: banca, me salva, senão eu vou começar a falar aqui de coisas que não podem ser conhecidas. E aí, até por isso, eu acho que foi uma das coisas que fez a Lava Jato desistir da delação dele. Porque, inclusive, nós alertamos, lá ainda no meu blog antigo, que se a Lava Jato entrasse nessa, era o fim da Lava Jato, como foi o fim das investigações lá na Matriz, lá no centro do Império, quando eles quiseram chegar na cadeia, no topo da cadeia de comando das fraudes financeiras na crise de 2007, 2008, a grande crise financeira global. O FBI, quando chegou lá, veio uma ordem de cima e falou: acabou, vai todo mundo para casa. A gente falou: olha, vai ser a mesma coisa. Se eles quiserem entrar nessa aí de compra de informação privilegiada, acabou a Lava Jato, eles vão fechar. E aí, por isso que eu acho que eles até se afastaram em alguma medida, não aceitaram lá nem o Ministério Público Federal do Paraná, nem a Polícia Federal do Paraná, ninguém da Lava Jato paranaense aceitou negociar com o Palocci. O Palocci conseguiu negociar com a Polícia Federal de Brasília. Foram eles que fecharam essa delação premiada. E aí parece, então, a Lava Jato indo para cima do Guido Mantega, que eles estavam rompendo o pacto com o PT, o PT entregou, que é que tem entregue a Lava Jato, mas que é que tem entregado a Lava Jato, essa é a entrega, esse é o participio, certo, entregado, que é que tem entregado a Lava Jato, mas eles viram a possibilidade aí de romper roer a corda com o PT, mas também era uma sinalização, talvez, no momento de fraqueza, de conseguir alavancagem diante do poder real, que é a finança transnacional. E falar: olha, a gente pode melar o esquema aí, indo atrás dessa história da compra de informações privilegiadas. Então isso era importante, a gente anotou ali, mas isso já faz semanas, né? Isso aqui daqui a pouco, 20 dias, essa história. Aí, depois da gente fazer a denúncia com relação a Dilma Rousseff, aí eles fazem um requentar, reenquadrando eu fechei a coisa da Folha? Não, tá aqui. Reenquadrando uma investigação que já vinha em curso, que ninguém falava de Dilma Rousseff, né? A implicação do Guido Mantega não era Dilma Rousseff, aí colocam agora arranjam um jeito de colocar Dilma Rousseff na manchete de um cozidão, não teve novidade nenhuma. Aí soltaram, né, uma fase da Lava Jato e tal, indo atrás das pessoas que não tinham nada a ver. Mas aí, como a Dilma Rousseff está na berlinda e como o golpe, a grande imprensa e o Piguinho Vermelho, que são duas pernas da pinça que operam para o golpe, precisavam salvar a Dilma do desgaste de imagem, dos questionamentos que ela está sofrendo dentro do PT, aí vieram com essa história aí de investigação da Lava Jato, mira, campanha e núcleos de confiança de Dilma. Isso aí é só para tentar estancar a sangria, mas eu acho que não vai conseguir, não. O pessoal está se ligando, converso com muitas pessoas do PT, muitas pessoas do PT vêm me procurar, pedindo ajuda, o que fazer. Então, lá dentro o pau está cantando, a gente sabe que isso não chega a sair, né? Mas, enfim, algumas pessoas já estão muito acordadas para o que tem de acontecer. Eu fiz o relato aqui ainda agora, conversando com a Angélica, de que nesse fim de semana rolou compra de voto à torta e à direito. Nessa altura, com o PT na berlinda, quem pode ter a ousadia de comprar voto, primeiro, de onde vem o dinheiro, de comprar voto, sabendo que o partido está na berlinda? Só podem ser pessoas associadas ao golpe, que têm costas quentes, que são garantidas pelo golpe, certo? Você que é do PT, aí de diretório municipal importante, sobretudo na Grande São Paulo, que foi de onde nós recebemos o relato, sabe o que rolou, você conhece a realidade do pessoal que comprou voto para a eleição desse último domingo. Vendo o que você está vendo, o quadro atual, quem poderia ter a coragem de ir com Lula na cadeia, Zé Dirceu na cadeia? Quem poderia ter a coragem no PT de arranjar dinheiro aí de sei lá de quem, né, de caixa 2, o que seja, para comprar voto nessa altura em que o PT sofre tanto escrutínio? Só pode ser uma pessoa garantida pelo golpe.
Concorda comigo? Então você vê o avanço, e esse pessoal colheu vitórias significativas nesse fim de semana. Você que é aí do PT sabe disso. Então, o avanço está vindo lento e gradual. Estão indo atrás de uma pessoa por vez, né? E qual é o instrumento que eles usam? A associação com o golpe, no caso aí, inteligência de uma polícia sob um governador de partido do golpe da direita para armar um flagrante para cima de um político com mandato do PT, lulista estrito sensu, né? Você sabe disso. Quer dizer, você não, mas algumas pessoas sabem dessa história. E você, esperacionauta, vai saber daqui a um tempo, quando a gente reunir aí mais elementos para botar o dossiê completo. Sabe que a gente gosta de... Quando a gente publica, é para ser irrespondível, como gosta de falar o Luiz Moreira. Então, estamos aí reunindo os elementos, vai ser publicado, tá? Você que é do PT jurídico, aguarde, tá? O seu tá vindo. Vamos publicar sim. Mas você que não é do PT jurídico, tá vendo como eles estão vindo comendo, né? Comendo. Até lá na origem do sindicalismo, do novo sindicalismo, a origem do Lula enquanto personagem nacional, origem do PT, origem da CUT, ou até em São Bernardo do Campo, a cidade onde o Lula mora, até lá a mensagem ao partido está tentando desbancar a ala popular e sindical. Está aí o irmão do Paulo Teixeira, o irmão do Paulo Teixeira, que é nominalmente o candidato da mensagem ao partido à presidência do PT, mas que nós sabemos que é apenas escada, é apenas o corta-luz para o verdadeiro candidato da direita do PT, que é o Paulo Pimenta. O irmão dele, Luiz Fernando, que é deputado estadual em São Paulo, lá ele quer desbancar o Luiz Marinho para pegar a legenda para concorrer para prefeito de São Bernardo no ano que vem, ele que não tem nada a ver com São Bernardo do Campo, né? A família Teixeira aí há muito tempo é ligada à oligarquia de São Paulo, né? O pai foi, né, assessor do governo lá em 60, uma coisa assim, e por muito tempo são uma oligarquia política lá na cidade deles do interior, que chama Rio da Prata, né? E tem um esquema aí, o pessoal conhece, que os irmãos Teixeira nadam de braçada em Caixa 2 durante o período eleitoral, sem nenhum medo de ser feliz, sem nenhum medo de persecução penal, ninguém questiona a origem desses recursos. Você que é dizendo do PT e faz campanha sabe que os dois na dobradinha tiveram mais dinheiro, os dois para deputado estadual e deputado federal, Paulo Teixeira federal, Luiz Fernando estadual, tiveram muito mais dinheiro do que todo o dinheiro da campanha para o governo do estado do Luiz Marinho. Como que você explica uma coisa dessa quando o PT está sob esse escrutínio público e o financiamento do ano passado foi supostamente com recursos exclusivamente públicos? Como você explica isso? E que não haja nenhum medo de persecução penal. É porque eles são a perna do golpe dentro do PT. E você está vendo que eles estão vindo, né, caindo para matar, inclusive em São Bernardo do Campo, né, uma conquista extremamente simbólica. Você sabe que eu estou falando é verdade, né? Você que é da região do ABC, você que é do sindicalismo, sabe que eu estou falando é verdade. Talvez até você conheça um pouco mais da história que a gente está relatando aqui, do compromate, né? Aquela técnica de flagrante armado. Talvez você que é do ABC conheça mais detalhes sobre isso. Aos poucos a gente vai dando pistas, né? Vamos dando pistas. O pessoal está nervoso, o pessoal já sabe que a gente sabe. Mas não sabe tudo que a gente sabe. Enfim, estamos reunindo as informações aqui. O Rio, assim, por causa dessa coisa da disputa com o PT jurídico, mas a situação é dramática. É dramática, né? O pessoal e o Rio, assim, dá uma satisfação. Toda vez que a gente faz o pessoal do PT jurídico suar frio, é uma felicidade, é uma realização. Não posso esconder, tem que ser sincero. Eu fico feliz mesmo. E vai ser um exemplo desse. E vai ser um estudo de caso importantíssimo, porque é isso que está guardado na gaveta para cada pessoa que representar uma ameaça, ou uma potencial ameaça, ou que tenha alguma ascendência maior dentro da sigla, para que possa ser completamente domesticada e que seja refém perpetuamente. Então, o modelo é que todos sejam reféns. Olha o que aconteceu com Lula, olha como ele é mantido em alguma medida mesmo preso refém, com a ameaça aos seus filhos direta. Olha o Zé Dirceu, como é ameaçado com mais e mais cadeia. Olha todos os outros aí que são ameaçados. Enfim, esse é o modelo. Esse é o modelo para deixar o PT oco e sendo ocupado, limar todas as cabeças da sua militância de base que possam representar uma contestação de fato ao golpe e deixar sob o comando da mensagem ao partido
e de uma maneira mais ampla do PT jurídico e mais ampla ainda da ala direita do PT. Esse é o plano. Então, a coisa é muito pesada e você vê, né, a ponto de quando a gente dá um tiro quase fatal aí numa pessoa que é uma articuladora importante dessa ala direita do PT e do PT jurídico, que é Dilma Rousseff, né, vamos lembrar, o homem dela é o Cardoso. Cardoso dá mensagem ao partido, né, então ela é plenamente identificada com esse projeto. Quando a gente dá um tiro nela, sai em socorro à Lava Jato, mobilizam a Lava Jato para fazer uma batida ridícula aí, né, na casa de sei lá quem, como se tivesse alguma coisa a achar, e poder monopolizar as manchetes na Folha de São Paulo, na grande imprensa e no Pinguim Vermelho, como se agora sim ela tem um álibi. Olha, tá vendo, ela também é perseguida pela Lava Jato. Você que estava achando que ela era amiga dos caras, que ela era mãe da Lava Jato, só porque ela falou. Vamos lá ouvir de novo. Doa quem doer. Não deve ficar pedra sobre pedra. Pois é, você que já estava ficando ligado nisso aí, tá tudo errado, não é verdade não, porque a Lava Jato finalmente, está indo atrás de pessoas do círculo da Dilma Rousseff. Pouco importa que a delação do Palocci seja velha e que eles já tivessem ido atrás do Guido Mantega há semanas. Não, vamos requentar e botar na manchete aí essa história. Você vê como é importante, como é importante. A gente faz uma medida midiática aqui e recebe uma resposta da própria Lava Jato, em parceria com a grande imprensa e com o Pinguinho Vermelho. O jogo é muito grande. Se as pessoas soubessem todos os detalhes envolvidos nesse caso, tem coisas que eu acho que só daqui a alguns anos vão poder ser reveladas, porque é muito grande, é muito grande. Acho que até quem está envolvido, quem caiu no flagrante armado, não tem noção do tamanho da coisa. Então, mais eu não posso falar, daqui a pouco eu falo demais, né? Eu falo demais. Então, é uma coisa assim que, se as pessoas soubessem, né, o que está envolvido, ela compreenderia como que pode articular uma fase da Lava Jato de Taubaté, uma fase fake para requentar coisas que eles já estão fazendo há semanas com Guido Mantega. Você compreende perfeitamente, entendeu? Não pense que é exagero. Não é exagero não, é exatamente o que está acontecendo. E o pessoal está de olho em tudo que sai aqui e está reagindo em tempo real ao que a gente faz. A pessoa, né, do flagrante armado, a gente tem informação, ficou nervosa aí, né? Saiu de circulação, opa, fechou a câmera, porque eu estou sozinho, é tempo demais, vamos reabrir aí a imagem, para vocês aguentarem minha cara. Vamos lá, voltou aí, então. A pessoa aí saiu de circulação essa semana. A coisa é a reação em tempo real, aqui é o que acontece. Desculpa, né? Não desce mole, não desce o mole que você deu. Né? Desculpa, eu sou solidário, mas enfim, né? Tem que ser mais malandro. Não é possível assim, cara. Não é possível que as pessoas que querem se projetar politicamente, que passou por uma experiência aí de liderança, né, estar na política e tal, vá ser tão trouxa. Aí, desculpa, aí razão de Estado obriga, nós temos que tratar desse tema, né, embora seja muito desagradável e tenha consequências até possivelmente no plano pessoal, mas não há, né, é a nossa obrigação aqui, infelizmente. Estamos vendo como tratar, se podemos preservar a identidade, não sei, né, se seria tão pungente a revelação se a gente preservasse a identidade. Não, né, eu acho que tem que ser dado detalhe. Então, Tina se animou aqui, minha cachorra. Pois é, eu acho que ela acha que tem que revelar a identidade, é isso, Tina? Não, ela quer. Perdão. Então, minha gente, em síntese é isso daí, né? Você vê que realmente o jogo está sendo jogado e nós estamos fazendo a nossa parte, né? Até aí com algum prejuízo, né, possível para algumas pessoas que se deixaram enredar pelo golpe. Agora a cachorrada se animou, deve ser algum barulho lá fora também ao mesmo tempo, além da vontade da Tina de revelar logo toda a podridão, extirpar a necrose, é isso, Tina? Tina daqui é a mais radical, é a mais radical das cachorras. Concluída essa parte aqui desse comentário sobre a questão da Dilma Rousseff, a reação ali com essa questão da Lava Jato, eu queria acrescentar algumas coisas rápidas aqui sobre a apropriação que vem sendo feita dessas revelações que a gente fez. Tina, para, vai para. Tá demais já, né? Mas ela tá respondendo um amiguinho aqui que tá latindo lá fora, agora eu já ouvi. Que é o seguinte, algumas pessoas notaram que tem um site bolsonarista de direita que se apropriou da história do grampo
começar com os segundos iniciais com a voz da secretária do Planalto, e se apropriou, inclusive, da história da Dilma ser a traidora, só que eles estão usando isso para a própria narrativa deles lá, então você vê que a guerra híbrida em operação. Então, não foi o único, mas o José Cássio Júnior me mandou esse link, ó, Vaza Jato, grampo de Dilma e traição a Lula. Essa publicação, ela é dedicada a bolsonaristas, e eles relatam, tá tudo certinho aqui nessa primeira parte, que eles falam, o grampo, a voz da secretária, etc., botam lá o áudio e pegaram isso, essa informação aqui, certamente. Mas aí eles começam a alimentar de novo a história de hacker russo. Mas você vê que eles não desistiram. Por isso que é temerário, para dizer o mínimo, posturas como a do Ciro Gomes, que foi lá dar uma entrevista semana passada a uma rádio de Salvador com grande audiência, dizendo que, não foi o de Araraquara, o hacker, é certo, tem que ter sido inteligência estrangeira e tal, voltando a alimentar a coisa russa. Não, olha, Ciro Gomes, como assim? Qual é a sua? Você quer alimentar essa história para o pessoal poder fechar o regime, falando do ataque estrangeiro? Depois da gente, com muito trabalho, ter conseguido matar essa história, furando o cronograma deles? Qual é a sua, Ciro Gomes? Então, aí esse pessoal, você vê como é importante o bolsonarismo, que os bolsonaristas voltam a botar o Snowden, filme ruim, mentiroso e tal, ficam botando essa coisa aqui, tem já uns 3 ou 4 em cima disso, em que eles voltam a querer vincular isso à história de hacker russo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles pegam uma coisa verdadeira para construir uma mentira em cima. É isso que esse pessoal desse site de direita está fazendo, e você vê aí a guerra híbrida em operação, né? Então, quando eu fui marcado, eu comentei isso. Ó. Ele perguntou se eu tinha visto, eu falei, me encaminharam. É um exemplo pronto e acabado de como funciona a guerra híbrida. Esse site bolsonarista pegou a nossa pauta e reprocessou para os fins deles, com as devidas adaptações, entre aspas, né? Mentira, voltando à história do hacker russo, né, do Snowden contratando, etc. Já teve uns 3 artigos nessa série seguindo a gente. Mas note que querem alimentar a história do hacker russo. Então, muito cuidado aí com essa história, tá certo? Quem nos vê aqui não vai compartilhar esse link, mas para você ver que nem você levantar a informação verdadeira, correta, é o trabalho acabado. Porque muitas vezes você levanta uma coisa correta, com um conteúdo disruptivo, como é disruptivo você desconstruir a imagem de santinha da Dilma Rousseff do PT, ela é importante para a pacificação do PT e para deixar o pessoal entorpecido enquanto vão cortando as cabeças ali individualmente. Até isso, até o que você levanta pode ser apropriado, reprocessado e regurgitado pelo outro lado, né, nessa guerra híbrida. Então, é um exemplo que eu achei importante compartilhar para isso, para você ver como, até quando a gente levanta uma informação real que era para estar causando uma revolução dentro do PT, uma revolução dentro do nosso lado, a direita pode pegar para os fins dela e tentar usar isso para voltar com a história de hacker russo, que não tem nada a ver. Mas é para você ver como todo cuidado tem pouco, como o trabalho nunca está concluído, como a gente tem que seguir direto, né, assim, até o final, né, não sei quando esse jogo acaba, se é que acaba, né, mas enfim, a gente não pode falar assim, pronto, agora eu dei a paulada definitiva, não é assim, eles sempre conseguem reprocessar de alguma maneira, então é importante fazer esse alerta. E aí, minha amiga expressionauta, meu amigo expressionauta, falando dessa questão aí de pautas exclusivas que a gente trata aqui, que o pessoal tenta enterrar, ontem foi um dia muito engraçado. Né? Ontem foi um dia muito engraçado. Tem sido dias engraçados essa semana, porque o pessoal, né, até esse é um motivo de deixar essa galera do PT jurídico nervosa. O pessoal da internet tem sido impiedoso nos comentários, nos chats e nas sessões de comentários do Piguinho Vermelho, das lives do Piguinho Vermelho, perguntando sobre essa suspeita da Dilma Rousseff ter feito um grampo no Lula, ela ser a autora do grampo. Então, você vê, até uma transmissão aqui, me mandaram, eu ri muito, ó. E a galera tá usando até superchat para isso. Olha só, uma pessoa mandou aqui, ó, lá numa live daquele canal da senadora Vanessa Graziotin e do senador Lindbergh, que os dois a gente respeita, mas o Lindbergh, por exemplo, sabe quem ele contratou como advogado dele de defesa nas acusações dessa coisa do Odebrecht? José Eduardo Cardoso. Por que ele contratou o Cardoso? Ele não sabe quem é Cardoso? Ou ele quer justamente pegar um agente duplo para ver se ele consegue termos aceitáveis com um golpe? O advogado dele é o José Eduardo Cardoso. Então até seria difícil ele responder essa pergunta feita pelo Júlio César Ribeiro Pereira, nessa live em que estavam Vanessa Graziotin, Lindbergh Farias e Eugênio Aragão. É difícil que eles tenham respondido, até pelo Cardoso ser o advogado do Lindbergh Farias na justiça. Olha só, o Júlio perguntou o seguinte, ó, olha,
tem um tal de Duplo Expresso que diz que tem uma parte suprimida, que seria o Moro citando José Eduardo Cardoso como informante, ele botou do Grampo, mas não é do Grampo, é do Sérgio Moro, ele está se referindo lá ao Vaza Jato, né, que a gente mostrou. Acho difícil que eles tenham lido essa pergunta. Da mesma forma, me disseram que ontem Pepe Escobar foi lá ao 247, né, ao Brasil 171, à central do Plano B, ao Diário Oficial do PT Jurídico, falar sobre 11 de setembro. E que lá pelas tantas teve mais de um superchat do pessoal falando sobre as suspeitas envolvendo a Dilma Rousseff e o Cardoso. E que o Leonardo Atushi se recusou a ler. Falou assim, tem uma pergunta aí do outro site, ele parou, né? Porque aquela vez que ele deu um pitizinho lá, quando alguém perguntou, a gente botou o áudio aqui, né? E rimos pra caramba. Foi ontem que eu botei? Acho que foi ontem, né? Aí ele não deu esse mole de novo, só falou, não vou ler, estão falando aí do outro site, não falou mais o nome, inclusive, então não vou ler, então. Mas, aí você vê, né? Mas aí, quando você chega na questão de fundo, aí você vê o compromisso, aí você vê o rabo preso. Porque o que vieram me falar também? E aí eu pedi para o pessoal me mostrar a minutagem, eu vou botar aqui. Vieram me dizer que ontem, nesse programa especial, em que o Pepe Escobar ficou lá 2 horas, parece, falando sobre o 11 de setembro, não assisti ainda, ele fala do Patriot Act. Lá pelas tantas, o Pepe Escobar pede para falar sobre o Patriot Act Tabajara. Então, um dos pontos da pauta era falar... Não, Tabajara não. Sobre o Patriot Act original, o americano. Então, um dos pontos que aí a pessoa ali, o entrevistador, puxa, vem cá, aí como é que é esse negócio do Patriot Act, então, que foi um resultado do 11 de setembro. Aí o Pepe Escobar fala um pouco, dizendo que é uma coisa perigosíssima, e fala, não, mas vocês aí no Brasil têm que abrir o olho, porque está tendo aí o Patriot Act no Brasil, está tramitando no Congresso. E aí, da maneira mais cínica, o Leonardo Atush fala, é? Como se não estivesse sabendo. Minha gente, todo mundo está sabendo desses projetos de lei 2418, 1595 e 443, todos eles 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados. Todos os políticos, todos os partidos, jornalistas que cobrem política. Você tem um testemunho, semana passada a gente teve aqui o Juremir Machado, e eu perguntei, ele falou, sim, já ouvi falar sobre isso, vou perguntar para o Marcelo Freixo e para o Paulo Pimenta. E você sabe também, expressional, que se o Juremir Machado, né, um jornalista de grandes veículos aí da Rádio Guaíba e do Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, se ele ouviu isso, é em virtude do seu trabalho expressional. É essa rede aqui que descobriu essa pauta e está fazendo a massificação desse conteúdo. E é essa rede que pode cobrar o silêncio dessas pessoas que fingem desconhecer. Então, é certo que esse cidadão, assim como conhece a denúncia que a gente fez a Dilma Rousseff, estou falando do Leonardo Atush, conhece perfeitamente o conteúdo do Patriot Act Tabajara, esses projetos de lei, mas ele finge que não sabe por quê? Porque está passando ali na Comissão de Segurança Pública da Câmara com o silêncio, com a complacência, se não a colaboração dos seus mantenedores do PT Jurídico. Porque nessa comissão quem que está? Paulo Teixeira. Paulo, esse cara é o bico, gente. Ele não é Deus, mas está em toda parte. É incrível isso, né? Pelo menos eu acho, né? Né? Não sei, Deus é demais falar assim, né? Mas enfim, pelo menos internamente, ali alguma coisa. Está lá ele, Paulo Teixeira, está nessa comissão. Rui Falcão, ex-presidente da sigla. Esse pessoal todo está lá e está fazendo silêncio, contribuindo para a ocultação dessas pautas da sociedade. Então, como que ele pode tratar disso? Não pode tratar. E aí tem esse constrangimento do Pepe Escobar falar isso, até legal do Pepe, porque ele foi informado sobre isso pela gente, é lógico. Inclusive mencionamos isso aqui quando ele esteve na semana passada. E ele foi lá para uma outra bolha e alertou para esse tema. E imediatamente diversas pessoas no chat começam a falar sobre isso, dão os projetos de lei, os números, e falam que se você quiser saber mais sobre isso, vá ao Duplo Expresso, que é o único lugar onde você vai encontrar referências de projetos de lei gravíssimos, né, que mudam o jogo, né, que são o fechamento do regime. E aí você vê o cínico, né, que pessoa cínica. Tá tendo no Brasil? Então você vê que ali foi legal, né, foi legal. Eu acho que o Pepe talvez não esperasse essa reação de cinismo, né, achou que... Mas porque quando você sabe o que é a guerra híbrida, qual é o papel da pinça na guerra híbrida, não só partidária, pinça partidária, mas a pinça comunicacional entre PIG e Piguinho Vermelho, e que você conhece dentro do Piguinho Vermelho, em particular, o papel do Brasil 171,
que é a central do plano B, o diário oficial do PT jurídico, você sabe imediatamente por que ele não pode falar algo constrangedor ao Paulo Teixeira e ao Rui Falcão, 2 membros do PT jurídico. Entendeu? Então eu vou colocar aqui no ar, quero ver se o 171 vai tentar derrubar o programa, se tentar derrubar, eu coloco de novo, quantas vezes forem, ainda vou cantar vitória, vou falar, derrubaram, passaram um recibo. Então estejam avisados, se derrubar meu vídeo, a repercussão vai ser ainda muito maior, porque eu vou colocar, veja o vídeo que o Atushi tentou tirar do ar, você sabe como isso aí fica viral, né? Quando você fala, o vídeo que tentaram censurar, isso viraliza. Então, Atushi, esteja avisado, se tentar derrubar o programa de hoje, vai ser divulgado, elevado à 10ª. Então, olha só, vamos ouvir aqui essa parte em que o Pepe Escobar alerta para o Patriot Act Tabajara, e o cínico Atushi, que segundo Paulo Henrique Amorim é um laranja do Daniel Dantas, finge que não está sabendo. Vamos lá. Etc. Você tem várias garantias individuais. Opa, está em velocidade dobrada, que é como eu costumo assistir vídeos. Vamos lá, velocidade normal. Continuando. No Patriot Act nos Estados Unidos. Então, eu gostaria que você falasse sobre essas duas grandes consequências. Né? De um lado, né, o ataque aos países árabes e, de outro lado, o ataque às garantias dos cidadãos americanos. Exatamente. Não se esqueça que pode ter um Patriot Act no Brasil breve. Hein? Por que motivo? Porque eles estão julgando umas PECs em Brasília que, se forem aprovadas, vai ser uma versão brasileira do Patriot Act. Isso vocês têm que estar super atentos. Super atentos. É muito importante. Bom, tem Patriot Acts disfarçados, inclusive dentro da União Europeia. Não a esse ponto de disfarçatez absoluta, mas essa criminalização de qualquer discurso dissidente, ou o fato, por exemplo, do que está sendo feito contra o Julian Assange, dentro de um território que ainda pertence à União Europeia e a União Europeia não levanta um dedo, isso é muito, muito sério. Pois é. Aí, peraí, deixa eu parar aqui. Parou já? Parou. Não só isso, o Pepe sabe disso, aliás, porque é um residente da França, que a França legalizou, né, o estado de emergência. O que era emergência virou a rotina, né? O Emmanuel Macron pegou o estado de emergência e tornou legislação ordinária. Então, isso é um movimento global, começa ali no 11 de setembro, o 11 de setembro foi feito, deixou-se que rolasse para chegar ao Patriot Act, que já estava pronta essa minuta há muito tempo, assim como já estava pronta a minuta há muito tempo, as minutas que estão rolando no Congresso Nacional. Então, você vê o compromisso do PT jurídico quando um cínico desse diz que não sabe o que é. Por quê? Ele sabe perfeitamente, todo mundo está sabendo do meio político e ninguém ousa falar nada. Você viu algum deputado se dirigir às suas bases, usar os seus meios, chamar live para falar exclusivamente sobre esse tema, conscientizar as pessoas com relação a isso? Eu já falei. O segredo é fundamental. Se as pessoas souberem, isso não passa, porque sequer os apoiadores da direita querem suas mensagens privadas monitoradas pela inteligência do Exército. Então, o segredo é fundamental para que isso prospere. E é suspeitíssimo. E aí, quando você vê, aí o Pepe Escobar prestou um serviço relevante para a gente, ajudando a expor a pinça. A gente entende que ele, né, fala com todos os veículos, enfim, como ele fala, ele não se envolve em política interna, mas isso não é política interna, né? Em alguma medida, isso é parte integrante da guerra híbrida. A gente tem que sempre analisar custos e benefícios desse tipo, mas eu acho, né, importante, lógico, tentar expandir o alcance do que a gente fala, e até foi interessante nesse caso, né, porque ele expôs uma bolha que não está conhecendo nada sobre o Patriot Act Tabajara, o PL 2418, 1595 e 443, e expôs essas pessoas do nada, assim, mas que negócio é isso aí e tal? E aí, imediatamente, diversas pessoas lá no chat falam, não, quer saber mais, vá no Duplo Expresso, procure e tal. Então foi até importante, foi positivo, eu acho, essa participação em particular, para a gente poder atingir novos públicos e acabar com esse véu de silêncio criminoso, que é batom na cueca, mostrando o acompliciamento dessa suposta esquerda político-partidária, sobretudo a parlamentar, com o golpe. Eles são parte do golpe. Aí você fala, é porque sempre foram infiltrados, sempre foram cooptados, estão sendo chantageados, estão achando que vão ser preservados, eles e a sua entourage, os mandatos, o que quer que seja. O que interessa é que não estão do nosso lado, né? A consequência é essa.
Não me importa fazer o juízo moral sobre o caráter dessas pessoas. O que interessa é tirar as consequências. Essas pessoas são parte do problema e não solução. São parte fundamental do problema, indispensável do problema. Porque sem eles, necessariamente as pessoas vão recorrer a lideranças de combate de verdade. Então é preciso ter aquele pessoal ali paralisando qualquer esboço de resposta ao golpe e ao fechamento do regime clandestino nesse particular. Então, me falaram sobre isso, eu fui ver, me mandaram inclusive a minutagem, que eu agradeço imensamente, para que eu pudesse colocar aqui esse relato, e agradeço até ao Pepe Escobar por ter furado a bolha ontem e falado sobre Patriot Act Tabajara, lá no Diário Oficial do PT Jurídico, que tudo faz para esconder essa pauta. Então, parabéns pela irreverência, Pepe Escobar. Então é importante até isso aí. Duplo Expresso.